se aposentar e continuar trabalhando. É assim que funciona na vida de muitos brasileiros. Uns continuam na ativa porque querem e outros porque precisam. Trabalhadores rurais e funcionários públicos seguem uma regra própria para a aposentadoria. Foram 30 anos nos corredores e emergências em hospitais públicos de São Paulo. Mais da metade da vida, Maria Cristina trabalhou como enfermeira até chegar à aposentadoria. Cada onde eu moro tem uma terra que eu adoro. Para seu José, o cenário é outro. Ele passou toda a juventude roçando a terra em lavouras da Bahia, o estado que concentra o maior número de aposentados rurais do país. São mais de 860 mil. E pela lida no campo, que muitas vezes consome uma vida inteira, a maioria ganha o salário mínimo. Se fosse pelo salário mínimo, já tinha morrido. Seguindo normas que vigoravam na época, a servidora pública estivesse trabalhando quase 7 Tenho que reclamar. Os dois fazem parte de um regime de juventude para aproveitar a aposentadoria. As condições em que se aposentou não seriam mais possíveis caso a reforma estivesse valendo. As mesmas regras, por exemplo, a integralidade e a chamada paridade, ou seja, o funcionário público não receberia mais o salário da ativa, nem os mesmos reajustes. Eu não gostaria de estar na pele dessas pessoas que estão para aposentar e tem essa lei que vem, não vem. Seu José se aposentou aos 60 anos, a idade mínima para a aposentadoria rural. 12 anos já se passaram, mas ele nunca parou. Roça, centinho, roça, centinho, roça, centinho. Vai ser ele. É que são 8 filhos e um neto para sustentar. 930 agora e 37 só dá mesmo para alimentação. Não boa alimentação, né? A gente aqui tem sorte porque tem muita coisa na roça. Hoje, o trabalhador rural recolhe para a Previdência um percentual sobre aquilo que vende. Uma das propostas da reforma é que ele passe a contribuir com parcelas fixas mensais. Todo produto que ele produz, que ele vende, tem recolhimento da Previdência. Aí como é que a gente vai recolher, pagar 2 vezes? Pela proposta, a idade mínima subiria 5 anos para os homens e 10 anos para as mulheres, passando para 65 anos. E o tempo de contribuição aumentaria de 15 para 25 anos. Uma coisa terrível, porque não é nós que estamos quebrando a Previdência, quebrando o país, não. São as condições do corpo, o quanto a cabeça ainda funciona, ou simplesmente a idade? O que define o tempo certo de parar? Eu acho que até hoje eu estaria trabalhando. Depois que eu criei as filhas, falei, agora é hora de preparar a minha aposentadoria. A decisão pode até ser subjetiva, depende de cada um. Mas, por outro lado, existem regras. Essas bem objetivas, como a idade mínima ou o número de contribuições para a Previdência. E as notícias sobre possíveis mudanças na aposentadoria têm confundido a cabeça de muita gente. Eu tenho muita dúvida no valor e quanto que eu vou receber quando estiver aposentado. E quanto tempo eu vou ter que trabalhar para aposentar? Pelas regras atuais, parece simples, já está na cabeça de uma multidão de aposentados e tantos outros que estão a caminho. Mas a proximidade da reforma da Previdência tem sido vista como um obstáculo. Por isso, guichês como esse estão sendo montados em pontos movimentados de São Paulo, por exemplo, como nas estações de metrô, para tentar diminuir um pouco da preocupação com informação. Se o trabalhador já atende às exigências atuais, pode agendar o atendimento no INSS para pedir a aposentadoria.
Mesmo que o atendimento demore, o que vale para garantir o direito é a data do agendamento. Vamos supor que a pessoa agendou e ele vai ser atendido daqui a 2 meses. A aposentadoria dele vai ser concedida a partir da data do agendamento. Então essa data é que é válida para a concessão da aposentadoria. Uma outra turma não se importa mais com isso. Já se aposentou, recebe o benefício e mesmo assim continua firme no batente, cada um do seu jeito. O primeiro emprego do seu Braz foi como tipógrafo, ainda na década de 60. Há quase 10 anos se aposentou por idade. Hoje o senhor recebe de aposentadoria o mínimo? Mínimo, recebo o mínimo de aposentadoria. Mas esse mínimo eu deixo lá no banco, eu quase nem mexo com esse dinheiro, porque esse dinheiro eu deixei guardado lá, né? Mesmo antes de se aposentar, o seu Braz resolveu investir no próprio negócio, mas sem sair do ramo. Como sempre, foi um amante das palavras, das páginas impressas, criou o próprio jornal. Isso já faz 30 anos e foram vários. Subindo as escadas, no último andar da casa, num cômodo improvisado, ele montou a redação e a administração. Aí, o sonho estava completo. Trabalhar com o que gosta, mesmo depois de se aposentar, com a família inteira reunida e o melhor, sem sair do bairro que o acolheu tão bem. Depois de uma passagem pelo mercado imobiliário, aos 70 anos, seu Zago foi chamado de volta ao mundo dos títulos. Hoje é consultor no Rio de Janeiro. O senhor resistiu a voltar? Não, era o meu sonho. Concentrados nas telas, distraídos com as tintas, médicos, enfermeiros, empresárias, cientistas. Todos eles exerceram suas funções com intensidade. Algum tempo depois de parar, é que sentiram um baque e buscaram ajuda nesse grupo, que se reúne uma vez por semana. Eu comecei a sentir essa depressão, me dava muita vontade, eu chorava, eu levantava, eu já começava, sem motivo nenhum, eu chorava. Quando você percebeu, Jairi, que não estava normal a tristeza? Quando não tinha vontade de viver, né? Sempre essa coisa de morte, assim, sempre teve na minha cabeça, né? 7 em cada 10 idosos que procuram o programa da terceira idade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo sofrem de depressão, agravada pela aposentadoria. O indivíduo, quando se aposenta, ele perde um papel social. Com frequência, ele tende a se isolar. Por quê? Porque ele perde os relacionamentos de amizade do trabalho. O isolamento social é um dos fatores de risco para a depressão. O grupo começou como um projeto de pesquisa, um experimento há quase 20 anos, com idosos, jovens e até crianças. Mas o tempo mostrou que a adesão e os bons resultados aconteciam mesmo nessa fase, com mais de 60 anos. E assim a arte-terapia se tornou um tratamento complementar importante, que algumas vezes chegou a substituir os medicamentos, trazer a cura, pela troca de experiência, pela amizade, pelo fim do isolamento e, por que não, pelo bolo de cenoura e o café quentinho que sempre tem por aqui, né, dona Tereza? Assim, a hora de parar pode ser encarada de outra forma e não como sinônimo de isolamento, de abandono.